Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia do Questões da Vida Real. Nosso assunto é algumas considerações sobre descalculia, né? Nós vamos estar continuando essas considerações compartilhadas, vamos chamar assim, tá bom? Eu sou uma descálculica que descobri que era assim aos 50 anos. Então, como eu não encontrei nenhum material para descálculicos adultos que vivem isso e não sabem que são descálculicos, eu decidi compartilhar nessa playlist do canal, né, Finanças e Descalculia, a nossa forma de ver e de ser e dizer a vocês: existimos, viemos para ficar. Né? Nós somos pelo menos 6% da população atual. Isso é muita gente. Isso é muita gente. É muita gente. Eu não vou fazer essa continha. Se você quiser saber, procure a quantidade de habitantes do Brasil e faça a conta de 6% desses habitantes, tá? E você vai chegar ao número que eu cheguei. Mas eu não vou compartilhar isso, gente. É complicado passarmos numerações assim. Então eu vou ser bem objetivo, vou ser muito sincera com vocês. Eu vou evitar trabalhar com números, falando números, por mais que eu faça e refaça, eu vou tentar não tá trabalhando assim com vocês, tá? É incômodo para nós, porque a informação é muito volátil, muito rápida, e como não existe, pelo menos não na internet, eu não encontrei nada muito atualizado, eu tenho um receio de cometer um erro. Esse é um problema do descálculico. O descálculico, ele passa a vida tendo medo de errar. Por isso, em situações de decisões na nossa vida, nós não avançamos, nós recusamos, nós deixamos de fazer certas coisas apenas, às vezes deixamos de nos reunir com pessoas por medo de errar. Deixamos de tomar decisões por medo de errar. Porque como nós nascemos assim, antes de entrarmos para a escola, nós já temos uma vivência familiar. E aí onde os estudiosos dessa área não compreendem. Eles passam para as pessoas que esse distúrbio ele vai se desenvolvendo na aprendizagem de matemática, só que o nosso cérebro, como ele já nasce com essa... Vamos falar distúrbio. Eu não concordo muito com o termo, né? Por ser descálculica, ele dá uma conotação de ser uma doença que você adquiriu, e não é verdade. Nascemos assim. Então nós vamos para a escola com uma vivência familiar. As dificuldades que são encontradas na escola são encontradas porque existe um roteiro a ser seguido, né? Existe um conteúdo pragmático em que os professores vão descobrindo que aquela criança tem uma dificuldade muito maior na área matemática que os outros, que o ritmo de aprendizagem dela é maior do que o dos outros. Então ela vai procurar os especialistas, né? Faz o diagnóstico, faz a listinha, o checklist lá, ó, assim, assim, assado, para descobrir de qual nível de descalculia ela pertence, para trabalhar com uma série de situações que vai ajudá-la a compreender aquela situação matemática, né, para o seu dia a dia. O interessante é que quando nós encontramos um professor que, mesmo que não saiba falar o que é descalculia, e eles nos dão macetes, nós jogamos isso tudo para a vida lá fora, tá? Eu tive muito... Olha, Deus é bom. Gente, eu descobri aos 50 anos, mas eu vou falar para vocês. Eu só tomei a coragem de fazer essa série de vídeos porque eu descobri que existe
milhões iguais a mim e que não existe nada para nós, adultos. Então tenho conteúdo para passar sobre isso, então fica fácil para mim, tá bom? Então tá, o isolamento, ele intensifica o quadro, tá? Devido à desmotivação de aprender, porque a tendência nossa é nos isolarmos, ficarmos no nosso canto. Quando criança, isso vocês vão prestar muito atenção na escola, os professores, né? Mas quando criança, nós conseguimos manter foco apenas, nós conseguimos mantermos em apenas uma situação. Se colocar várias coisas para nós pensarmos, é uma loucura. Nós nos dispersamos, não conseguimos nos concentrar. Então, tem muita gente que tem o déficit de atenção, né, a hiperatividade, mais a descalculia. Então, é muito pior ainda. Né? Junta duas coisas e é um balaio de gato. Então, nós temos isso e nós, para nos defendermos da situação, às vezes nos isolamos, não falamos, não queremos conversa, somos tidos como crianças muito quietas, né? Então, é bem delicado isso. Mas isso causa, vai aumentando a nossa autoestima, vai abaixo, crescemos assim, né? A ansiedade, né? Hoje em dia fala muito da ansiedade, depressão infantil e tudo, mas assim, sempre existiu, só que agora todo mundo resolveu falar que existe, porque com todo o meu respeito tem um mercado que dá dinheiro, né, falando sobre isso. E eu falo com respeito mesmo, gente, falo com muito respeito. Nós temos muito medo de errar na tomada de decisões, porque nós sabemos a nossa dificuldade, mas não temos noção das nossas qualidades. Então ficamos com medo de tomar decisões, de fazermos coisas, porque nós não confiamos na nossa mente. Não confiamos na nossa mente, sabe? E uma curiosidade, eu quero trazer isso aqui também. O descálculo, a situação da descalculia, ela é oscilativa, tá? Um período do mês a gente está super bem, se a mente está super clara, mas em outro período parece que nós sofremos um baque e alguma coisa acontece, um tic-teco lá, brigam, entra um bicho de 7 cabeças e então nós vivemos numa oscilação, tá? Existem momentos em que nós chegamos e ficamos, fica tão sério a situação que nós pensamos assim, não, eu tô louca, eu tô enlouquecendo, né? Foi nessa fase da minha transição de 49 para 50, né? Cada decênio da nossa vida nós temos uma mudança hormonal, o nosso corpo também sofre mudanças. E foi nesse decênio que eu me vi numa situação em que eu pensei, Senhor, e comecei a ficar desesperada, porque eu comecei a achar que estava enlouquecendo. Né? Mas era um período em que eu estava muito, o meu cérebro não estava assimilando situações da vida que naquele momento eu estava vivendo. Então foi quando comecei a orar, pedir a Deus ajuda, mostrar o caminho em que ele foi encaminhando e eu descobri a descalculia. Mas isso eu vou contar com mais detalhe aos poucos, tá? Então, é genético, tá? Sempre tem, é hereditário, a menos que seja a calculia, né? Que a calculia, ela é a mesma coisa da descalculia, a diferença é que ela foi forjada, vamos dizer, por algum tipo de trauma no crânio, né? Seja lá físico, né? De acidente ou de AVCs, derrames cerebrais, que possa ter atingido aquela região, tá bom? Nós temos então ficamos com uma sensibilidade, como é que eu posso dizer? Nossa sensibilidade é genética para lidar com situações do dia a dia, gente.
não é só do estudo da matemática dentro da escola, é no dia a dia. Então, se você é professor e está me ouvindo, eu quero te dizer o seguinte: você que é pai, você que é mãe, você que cuida de criança, você que é descálculo, entenda uma coisa: nós nascemos assim, é hereditário, seja lado paterno ou materno, tá? Mas o que é mais interessante é que quando vamos entrar em uma escola, seja a criança quando ela vai entrar, que ela é descálculica, ela já está levando uma bagagem de sofrimento emocional por causa da descalculia. Porque a família, quando ela é, entre aspas, normal, ela lidar bem com todos os, hoje a gente chama de conceitos matemáticos da vida cotidiana, lateralidade, orientação espacial, saber medida de todas as formas, ou ter uma noção. Hoje isso é ritmado, a gente consegue compreender. Mas a criança, antes de estudar, não sabe nem ler ou escrever, mas ela já vivencia essa situação. A questão do foco é muito complicado para nós. A criança, na criança, eu falo isso porque eu sempre fui muito sensível às circunstâncias, e tem essa questão, a criança, quanto mais sensível é a percepção local onde nós estamos, nós absorvemos as coisas ao nosso redor, e então isso fica muito intenso. Nosso foco é apenas para uma coisa, então nós focamos numa coisa só. Se tiver uma televisão e a criança estiver assistindo ali, você pode chamar 1 milhão de vezes essa criança, mas se ela tiver descalculia, esquece. Você precisa chegar nela e tocar nela para que ela perceba que você chamou, porque ela não te ouviu. O foco está na TV, não, às vezes não para o programa, porque nós nos dispersamos com muita rapidez. Então, quando nós focamos, tudo ao nosso redor parece que some. Não existe pessoas perto de nós. Então, eu entrei para a escola aos 7 anos, eu já tinha uma bagagem de dor emocional por causa das coisas que aconteciam no dia a dia, que meus pais não sabiam, né? Nem eles sabiam que era. Né? Naquela época, então, nem se fala. E eu já levava isso. Então, o que acontece? Somos taxados de burros, estúpidos, preguiçosos, somos fracos, lentos, somos muito lentos, tá? Quando criança, isso é muito mais evidenciado, porque como nós ainda não aprendemos a lidar com as coisas, nós estamos vivenciando situações pela primeira vez, então o nosso ritmo é lento de aprender e de fazer. Antes de aprender, é apenas fazer. Então, assim, se temos pais que são muito agitados e que fazem as coisas muito rápidas e tal, e não temos o ritmo deles, não, gente, não vai faltar. Eu cresci com essa estigma de que era preguiçosa, tá? Eu era muito lenta. Minha mãe até me deu um apelidinho, né? Mas deixa pra lá, a gente não conta essas coisas, né? Mas recebia isso, e assim, a vizinhança, depois que eu comecei então a estudar, a vizinhança sabia, né? E eles compartilhavam essas coisas uns com os outros. Cansei de ouvir vizinhos falando sobre mim nesse sentido. Então vocês só precisam entender, esse é o objetivo desse vídeo, que já temos uma bagagem antes de entrar para a escola. Porque a matemática é uma questão de vivência diária. E isso causa dificuldades, e é mais fácil se descobrir isso na escola porque existe um ritmo rotineiro de um conteúdo que é fácil de ser observado, que na vida não é, ok? Então, Deus abençoe vocês. Se gostou, já sabe, like, se inscreve, ativa o sininho e principalmente compartilha com alguém, tá?
tá bom? Alguém pode precisar descobrir que é um descálculo, está sofrendo sozinho, porque não há nada e nem ninguém que pode dizer isso para ele, tá bom? Deus abençoe vocês.